Oi, como vocês estão? Eu decidi, gente, pegar no celular e começar aqui a falar as coisas aqui que estão na minha cabeça, né? Eu saí cedo com meu marido, a gente foi resolver algumas coisas das terapias da minha filha, da nossa filha. E agora estamos aqui no Detran. Meu marido está resolvendo algumas coisas também do carro, né? Ele está transferindo o carro o nome dele, ele ainda vai emplacar o carro. Então, assim, aí tô aqui com ele, apesar que a gente tá fazendo isso desde ontem. Ontem a gente veio aqui no Detran, mas não conseguimos resolver tudo, né? E comecei ontem também a resolver as coisas das terapias da minha filha. Mas essa não é a questão. A questão é que eu tenho um e-commerce, né? Eu tenho um negócio de lingerie, que é a Louca da Lingerie, é o nome da minha loja. E assim, a gente sente uma certa ansiedade. Eu estou tentando controlar essa ansiedade minha, porque todo mundo fica falando, né? Que você tem que ser visto todos os dias para as pessoas poder comprar de você, sabe? Se você não é visto, você não é lembrado. Então você todo dia tem que estar postando reels, tem que estar postando não sei quantos posts, 4 reels, 5 posts, fazendo 15, no mínimo 15 stories, e é isso e aquilo outro. Assim, gente, eu não sei em que mundo que essas pessoas definitivamente moram para elas conseguirem fazer tudo isso. Ou eu também não sei como que elas lidam, assim, em fazer todas essas coisas e ainda tem a casa, ainda tem filho, ainda tem as coisas assim da rua que tem que resolver. E assim, não depende da gente o tempo de demora dessas coisas, sabe? Depende muito de terceiros, a gente depende muito, né? Porque às vezes fala assim, ai não, o sistema caiu. Aí uma coisa que era para demorar meia hora, demora 1 hora, 1 hora e 20. E você fica o dia inteiro na rua. E aí depois, assim, se você demora demais, você tem que comer. Pelo menos eu passo mal se eu demoro muito para comer. E meu marido é diabético, então ele realmente tem que comer alguma coisa. Aí eu fico pensando, aí a gente para comer, que aí já é uma pausa, digamos, de 1 hora, porque até eu fazer meu pedido, até comer, vamos deixar assim por 1 hora, aí até eu chegar em casa, sabe? Aí eu chego em casa cansada, aí vai, toma um banho, se arruma, ainda tem que pensar em produzir. Às vezes a gente já tá ali com o nosso roteiro, né, esquematizado, mas pensar em produzir assim, tipo, eu ainda tenho que produzir, eu ainda tenho que fazer alguma coisa. Mas só que aí você chega e tem a filha para dar atenção, sabe? A filha que fica toda hora ali. Então, assim, eu não sei como que as pessoas fazem isso. E eu ficava muito triste porque eu não consigo fazer isso, né? Eu ficava me culpando muito, falando assim, porque uma vez eu vi uma mulher falando que no mínimo 15 stories, no mínimo são 8 reels por dia, e eu não sei quantos posts também, mas assim, para ter que vender na internet e tudo mais. E eu não conseguia fazer essa quantidade, eu não conseguia ter a constância, digamos assim, dessa quantidade absurda, louca de conteúdo na internet. Não, eu não consigo mesmo. E então, assim, um dia eu até conseguia, 2 dias. Só que aí quando ia passando a semana, eu só conseguia fazer isso tipo na segunda e na terça. Ia passando a semana, ia chegando assim, quarta, quinta, sexta. Eu não ia conseguindo. Sábado, domingo, piorou. Porque sábado, domingo, às vezes assim, parece que o final de semana corre mais rápido.
as coisas são mais rápidas, assim. E também tem a igreja, né? Você tem outras coisas para fazer. E quando você tem uma família, quando você tem filhos, você não pode só viver fazendo conteúdo o dia inteiro. Porque você também tem que... você também tem que viver, entendeu? Viver com a família. Ir para lugares com momentos de lazeres, né? Digamos assim. Ter um momento de lazer com os seus filhos, com o seu marido. Ter momentos de lazeres. Então, assim, como que no sábado e no domingo eu também vou fazer 8, 12 reels, 15 stories, se eu quero, assim, sair com a família, sabe? Aproveitar, fazer outras coisas, então realmente descansar, sabe? E tudo isso dá muita ansiedade, porque ao mesmo tempo você fica falando, mas eu preciso fazer com que a minha loja viralize, eu preciso que as pessoas conheçam a minha loja, eu preciso que as pessoas comprem de mim, eu preciso disso, daquilo outro. E gente, eu tive que parar aqui o vídeo, porque meu marido tava me mandando mensagem. Então, gente, esse que é o empreendedorismo real. Esse que é a realidade de empreender, entendeu? É esse sentimento, essa sensação de que toda hora você tem que fazer muito, 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 né? As pessoas, né, falam pra você ter que fazer muito, muito, muito. Aí você fica naquela ansiedade e fica se sentindo mal por não fazer. Fica só se diminuindo, você acaba não acreditando em você, porque para o seu negócio crescer, você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. Eu vou ser bem sincera para vocês, gente. Tem dias e dias, sabe? Tem dias que eu acordo acreditando em todas as ideias que eu tô determinada a cumprir, sabe? Tem dias que eu acordo com a ideia de que, tipo, é isso e pronto, acabou. E tem outros dias que eu acordo e falo, meu Deus, como que vai ser hoje? Tá desesperador demais. Vai ficar assim até quando? E aí eu falo, meu pai, eu tenho que fazer outras coisas. E aí eu acabo fazendo qualquer outra coisa. Eu acabo querendo entregar currículo para um monte de lugares. Realmente o desespero literalmente vem, sabe? Mas aí depois vem a culpa de que talvez eu deveria estar fazendo assim, deveria estar fazendo assado. Antigamente eu fazia conteúdos baseado no conteúdo de outras pessoas, no mesmo nicho que o meu, né? Então assim, eu só era meio que, entre parênteses, só copia e cola. Eu tava me sentindo um robô, sabe? Eu tava me sentindo um robô e eu ficava muito chateada porque eu fazia e comigo não rolava, comigo não ia, mas com a outra pessoa rolou. Meu Deus, como que a outra pessoa conseguiu? Eu fiz o conteúdo praticamente igual, assim, só mudei a vírgula, digamos assim, do lugar, mas não tinha grandes diferenças, e mesmo assim, tipo, a outra pessoa já performou de uma maneira diferente da minha, né? Eu fui muito atrás também de tráfego pago, e é uma coisa assim que eu vou falar aqui, também vou fazer um outro vídeo falando sobre tráfego pago, que assim, ele não é santo milagreiro, gente. O povo fica aí só falando que você tem que fazer tráfego pago, que você tem que investir, que é isso, é aquilo outro. Não é dessa maneira. Não é assim que a banda toca. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, sabe? Hoje é só mesmo pra falar assim do sentimento, da sensação que a gente tem quando a gente empreende. E como eu tava falando, né, que dá desespero e eu quero entregar currículo e tudo mais, mas
Mas ao mesmo tempo eu não quero. Essa sempre foi minha vontade, sempre foi meu sonho. Desde muito nova ter um negócio só meu. E pra ser sincera, eu não tô com muita paciência pra voltar pro CLT, porque, nossa, pra você fazer uma entrevista hoje em dia, a parte mais difícil, antigamente não era nem tão difícil assim você fazer uma entrevista, sabe? Era mais difícil assim você passar na entrevista, mas fazer a entrevista não era tão difícil. Hoje em dia é difícil fazer a entrevista e passar, então é coisa de outro mundo. Porque assim, todas as coisas são pela internet, certo? Vocês não têm a sensação assim de se inscrever num monte de vagas e parece... Deixa eu mudar aqui só o braço, gente. Parece assim que você... Ó, meu marido chegou. Tá falando dele. Então, e você não tem aquela sensação que você tá entregando currículo e ninguém tá vendo porque você tá entregando na internet? Não é uma coisa de doido? Porque antigamente também era pessoalmente, né? Você tinha mais certeza de que o currículo chegou na pessoa. E aí, hoje em dia é desse jeito, né? É você confiar na tecnologia de que seu currículo chegou até a pessoa. E aí, depois que você manda o currículo, você tem que conversar com 30 mil pessoas lá dentro. Ainda tem uma prova que você tem que fazer. Gente, é muita coisa. É muito complexo hoje em dia arrumar um emprego, sabe? Então é isso, gente. Acho que eu já desabafei demais, falei. Essa é a realidade de quem empreende e que muitas pessoas não falam, né? O pessoal tava falando assim, o empreender real, tudo mais. Eu acho que é a gente falar também do sentimento de como a gente também tá se comportando em relação às coisas do nosso dia a dia, né? Porque é a vida, gente, é vivendo. A gente vai vivendo e não sobrevivendo. E as pessoas parecem que querem que a gente só sobreviva. Parece que empreender é só pra sobreviver por um tempo e depois lá pra frente que você vai viver. Mas depois lá pra frente quando, sabe? Se você já tá sofrendo de agora, já tá achando tudo tão ruim agora, aí você não olha pro processo com um olhar bom, porque você tá sofrendo durante ele, porque você não sabe quando que de fato você vai chegar ao ponto que você quer chegar, entendeu? Então você já vai sofrendo durante, e quando você chegar no ponto que você quer chegar, você nem vai saber que você chegou, porque você já tá sofrendo tanto, por tanto tempo, e por mais que você tenha chegado no seu ponto, você vai ter carregado, né? Já vai estar aí com acúmulo de coisas ruins. Então é sobre, gente.